Então eu vou perguntar para vocês, uma frase de reflexão. Você já parou para pensar sobre a grandeza das possibilidades que uma pessoa que tem na sua vida equilíbrio e inteligência emocional, ela pode conquistar, ela pode ganhar dentro da sua jornada da vida? Quem é que nunca, em algum momento da vida, pensou em fazer algo, pensou em conquistar algo e sempre vê, ah não, mas é essa minha ansiedade, a pessoa até patenteou, é minha ansiedade. E gente, eu vou explicando para vocês todos esses processos, o transformar, o poder da palavra, tudo isso vai ressignificar e você vai eliminar definitivamente essas questões da sua vida. Por muito tempo, eu gosto até de citar exemplos, né, da minha própria vida. Quando nós passamos por todo esse processo, quando nós vivenciamos a dor, quando nós vivenciamos a escuridão, já passei pela sombra, já passei por muitas dores, já vivi num casulo sem querer me apresentar, sem querer me comunicar com as pessoas, porque eu me sentia inadequada, porque eu me sentia a pessoa mais ansiosa do mundo e eu tinha que sempre me esconder, e se não fosse dentro daquele cronograma A, B, C ou D, aquilo para mim não funcionava. O nível de ansiedade, do hormônio do cortisol ia lá em cima e as coisas não saíam. Ou, às vezes, as coisas até saíam, mas por dentro estava completamente inflamado, as minhas células, o meu corpo. E depois que eu finalizava tudo aquilo, eu não aguentava de tantas dores no corpo, de tanta emoção negativa que eu carregava. Pelas palavras que eu dizia, a minha ansiedade, aí, como você está? As pessoas me perguntavam, Jane, como você está? Gente, a minha ansiedade está altíssima. E eu achava que aquilo era a coisa do momento, era moda, era chique dizer a minha ansiedade. Mas, gente, o meu cansaço, a primeira coisa que eu digo para cada um de vocês, a cada uma de vocês, não é sua, essa ansiedade não te pertence. Uau, como pode ser ainda mais curativo e gratificante se você estiver presenciando ou vivenciando alguns momentos de estresse, sentimentos de estresse ou cansaço, você está vivenciando uma fase da sua vida com sentimentos de estresse, com sentimentos de cansaço ou ansiedade. Não é sua. Tudo aquilo que eu comunico. Então eu vou explicar para vocês todo esse poder desse caminho neural positivo que nós podemos programar na nossa mente. Então, quando eu comecei a mudar e passei a mudar a minha comunicação, quando as pessoas perguntavam, Jane, como você está? Eu estou vivenciando um momento de uma tagarelice mental, um aceleramento mental, mas já estou cuidando disso, está melhorando. Estou me sentindo cansada, mas eu também já estou aplicando algumas pausas na minha vida e isso também está melhorando. Então, o que acontece quando eu comecei a mudar isso? O meu corpo, as minhas células, o meu organismo, ele passou a entender, isso não é meu. De fato, sim, isso não é meu. Eu vivenciava momentos porque eu não me conhecia, eu não entendia as minhas dores, aquilo que afligia o meu corpo, as minhas emoções, e eu acabava trazendo aquilo para mim. Então, tudo isso muda com o simples virar de algumas palavras. Essas dores, essas palavras, nós podemos sim ressignificá-las, começando com toda essa parte do poder de mudar isso. Tá certo? Então, gente, continuem caminhando, se fizer sentido para vocês, o aviãozinho aí para as pessoas que possam contribuir também e que possam estar vivenciando, sentindo todas essas emoções e como é que a gente vai mudar tudo isso. Eu vou entregar uma ferramenta maravilhosa no final dessa live e também apresentar como é que vocês podem cuidar disso de maneira permanente e constante, através de uma vivência comigo. Vocês poderão estar aprendendo e uau, como pode ser ainda mais gratificante
vocês aprenderem algo, para vocês aplicarem em outras pessoas e para vocês também se auto-aplicar diariamente. E com isso, elevar o seu nível de inteligência emocional, o seu nível de equilíbrio e se tornar de fato uma pessoa líder da sua própria vida. Quem é que não quer isso? Comenta aí, você quer isso para sua vida? Então, como pode, gente, essa live ser ainda mais divertida? Falar de um tema, quando as pessoas falam, de um tema tão sério, de um tema... Por isso mesmo, é algo de extrema importância que requer toda a nossa atenção, que requer todo o nosso carinho. E a alegria, ela é uma das emoções que ela gera os hormônios do bem-estar, que também nos eleva a nossa vibração. Quando a nossa vibração muda, tudo muda também ao nosso redor. Então, deixa eu só mudar aqui um pouquinho essa parte aqui, pessoal. Deixa eu colocar aqui um pouquinho que está aí eu vou ter mais espaço pra gente, para eu me gesticular aqui, conversar com vocês e tenho todo aqui um passo a passo dessa nossa aula também que eu preparei muito carinho. Muito bem, Karine, então muito bem-vinda! Se você quer, você escolhe isso para sua vida, uau! Como pode ser ainda mais curativo. Aplicar isso na sua vida, aplicar isso para tudo aquilo que você vai fazer com muita facilidade, leveza, alegria e glória. Então, é aquilo, gente. Você tem vivenciado o hoje, o ontem ou o amanhã? Qual é o tempo que você tem vivenciado? Tudo isso faz toda a diferença. Então, o que acontece? A ansiedade é um excesso exacerbado, exagerado de preocupações daquilo que vai acontecer lá no futuro. Então, gente, 10% de tudo que acontece na nossa vida não está fora. Está totalmente fora do nosso controle. E 90% está dentro das nossas possibilidades de gerenciar tudo isso que não está no nosso controle. Aí você pode dizer, mas Jane, o que é daquilo que não está no nosso controle? Pode cair uma árvore aqui na frente, gente, eu moro de frente para uma floresta. Pode cair uma árvore aqui não está no meu controle, é a lei da vida, a natureza. As pessoas podem passar por ali e, lamentavelmente, acontecer algo de alguma árvore cair, como já aconteceu esses dias e nós ficamos aí praticamente 12 horas sem energia. Então são coisas, mas como eu reajo diante disso, como eu lido diante disso, é o que faz toda a diferença. E quando eu estou vivenciando no presente, no aqui, no agora, eu consigo trabalhar toda essa parte do equilíbrio e fazer todo esse gerenciamento das minhas emoções. Com isso, tudo vai mudando na nossa vida. Então, o que é a nossa inteligência emocional? São as habilidades que eu desenvolvo de gerir as emoções. Quais são essas emoções? Todas elas. Tanto as emoções que me alavancam diante da minha vida, como as emoções que me enfraquecem. Mas quando eu tenho um nível de consciência plena, diante de tudo isso, eu consigo trabalhar as emoções e utilizar tudo isso ao meu favor, né? Por exemplo, dentro da inteligência emocional, quando eu vou entendendo esses aspectos, essas questões, desses sentimentos e tudo mais, eu começo a entender quais são todas as habilidades que eu posso responder, né? Toda a parte interpessoal, que são todas essas emoções relacionadas com as outras pessoas que eu lido. Ou também trabalhar com o intrapessoal, aquilo que está dentro de mim. Como é que eu tenho lidado com isso? Como é que eu acordo o meu dia criando o meu ritual
da minha manhã. Tudo isso, como eu começo a minha manhã, vai fazer uma diferença e vai ter todo um reflexo no decorrer do meu dia. Então, você vive onde mesmo? Responde aí para mim. Você vive no ontem, você vive no hoje ou você vive no amanhã? Você tem ideia do que é o correto, cientificamente comprovado, dentro ali do equilíbrio emocional das nossas emoções? É vivenciar o ontem, não mais como um sofrimento, mas tudo aquilo que eu vivenciei lá no passado, no ontem, no que aconteceu de errado, eu dou uma visitada o ontem para eu aprender, para eu não esquecer com aquilo que aconteceu na minha vida e o que eu aprendi com o ontem. O hoje é apenas 5%. O hoje é praticamente 60%. Eu vivo a maior parte, é o aqui e agora que as coisas acontecem. E o amanhã é 35%. O que é esse 35%? Sim, a gente planeja o nosso amanhã. Então, quando eu planejo o nosso amanhã, eu vou fatiando, eu vou vivendo um dia de cada vez, mas eu tenho a minha visão de futuro. Então, tudo isso faz toda a diferença também. Por quê? Porque eu estou vivenciando o hoje, o aqui e o agora, e não no piloto automático. Quando eu passo a perceber isso, gente, é tão incrível, quando a gente começa a perceber isso, muitas vezes eu saía da minha casa, eu ia para o trabalho, eu estava completamente ligada no piloto automático. Então eu saía de casa e chegava no trabalho pensando o que eu vou fazer, atividade A, entrega, demanda, fazer o checklist disso, daquilo, reunir com uma equipe e tudo mais. De repente eu parava e me perguntava, gente, por qual rua mesmo que eu vim? Será que foi pela Avenida X ou pela outra avenida? Gente, eu não lembrava. Eu não lembrava. O carro me trouxe. Eu não lembrava, porque eu estava o quê? No piloto automático. Então, quando nós estamos no piloto automático, a gente não vive, a gente apenas funciona. Então, como que tudo isso, a gente pode trabalhar muito bem isso? Então, o que acontece? Não se cobre. É meramente normal hoje isso estar acontecendo em decorrência da educação que você recebeu, da educação que a maioria das pessoas receberam. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre essas questões, quando a gente ouve dos nossos pais, já que tudo aquilo que a gente ouviu de maneira ativa, de maneira passiva, né? Em contínuas fases da vida, aquilo vai se transformando em uma crença dentro do nosso cérebro. Então, o que você ouviu dos seus pais quando às vezes você perguntava ao papai ou mamãe, por que você vai trabalhar hoje? O que você ouviu dos seus pais dizer? Eu sempre ouvi dos meus pais dizerem, eu vou trabalhar porque eu tenho que pagar contas. Eu vou trabalhar porque a vida não é fácil. Eu vou trabalhar porque o dinheiro, ele não dá em árvore. Eu não sou fábrica de dinheiro, eu não sou... Então, tudo aquilo vai gerando toda uma limitação da nossa vida, não somente nas questões de crenças relacionadas ao meu prosperar em todas as áreas da minha vida, como também dentro das minhas questões de emoções. Desde a minha infância, eu aprendi que a vida era aquela loucura, que tinha que acordar na loucura logo cedo e tinha que viver aquela loucura. Para mim, aquela loucura era o normal. Até eu adoecer, até eu ficar... Praticamente isso é coisa para estar falando sobre outros vídeos também. Eu fiquei praticamente 30 dias, né? Fui diagnosticada, né, por médicos, um diagnóstico sem diagnóstico. Então, tipo, nada acusava nos exames, nada. E eu fiquei praticamente um mês sem saber de fato o que eu tinha, até chegar e uma pessoa e dizer, olha, eu vou levar você, vou encaminhar você para um hematologista, né, que
assim, para a gente já começar a trabalhar questões de leucemia, né? E enfim, porque aqui não está dando. Então, tipo, tudo ligado às questões. E com isso acabou gerando em reflexos para as questões de coração. Então, foram dias totalmente, assim, escuros mesmo para mim. Foram dias de muita sombra, foram dias de muitas dores que eu não sabia como lidar com aquilo. Então, o que que acontece? Eu passei a vivenciar loucamente, ainda mais lá no futuro, porque não existia um diagnóstico, só piorou ainda mais a minha situação. E todo aquele problema da minha saúde, ele foi um reflexo de estresse que eu vinha passando, tanto em decorrência, né, daquilo que eu estava vivenciando na minha área profissional, como também na minha vida pessoal. Então, olha só, tudo aquilo que começa nas nossas emoções, tudo aquilo que nós estamos sentindo, as emoções, depois que elas estão ali, elas chegam até nós através das emoções e depois elas se alojam na nossa carne, no nosso corpo. É exatamente isso. As nossas emoções se alojam no nosso corpo, na nossa carne. Então, depois de tudo isso, de passar por todo o processo, né, de autoconhecimento, com muitas dores que até então eu não sabia de muitas coisas, hoje eu entrego, né, o crescer e contribuir aqui, passando muitas coisas que eu não posso dizer que são atalhos para a sua vida, mas que são caminhos mais fáceis, porque atalho, se fosse bom, o nome dele seria caminho e não atalho. Mas eu costumo dizer que aqui são pílulas, por isso do nome, pílulas o despertar da consciência rumo a ser líder da sua própria vida. Se eu soubesse disso antes, se eu tivesse essa maturidade, esse nível de consciência, eu não teria passado por tudo isso. Então, eu precisei vivenciar dores e dores muito profundas até descobrir, encontrar ali, saber que tudo aquilo dos reflexos que estavam lá no meu corpo, nada mais era do que um espelho de todas as dores que eu estava vivenciando dentro do contexto emocional. Então, uau, eu não vivia, eu simplesmente funcionava. Acordava bem cedo e já ia para o meu trabalho, eu trabalhava em uma grande empresa, uma multinacional da área de tecnologia, e à noite eu dava aulas em faculdades, em 2 faculdades. Então, eu não vivia, eu funcionava. Muitas vezes, depois de chegar da faculdade, eu passava a preparar aulas, fazer um dos meus planos de aula para a próxima semana, para os próximos dias. E aí? Onde é que estava o meu viver do hoje, o apreciar as belas e simples coisas da vida? Mas é um aprendizado e eu aprendi. Eu aprendi, mas eu nunca deixo de lembrar ou de visitar lá o meu passado para ter ainda mais clareza de onde eu não desejo mais voltar. Então, o que acontece? O porquê que tudo isso tem acontecido diante das pessoas? Nunca se teve tantas pessoas estressadas e ansiosas no mundo. E olha que não é por falta de informação hoje, até por excesso de informação. Então, são simples coisas que já pode começar a fazer, que também já vai começar a mudar. E se você escolher sair da onda da sociedade competitiva e comparativa. Hoje a sociedade, ela te estimula, é uma verdadeira matrix, que ela te estimula a você ser aquela perfeição. Então é mais ou menos assim, se você não mostrar aquela foto toda trabalhada, se você não mostrar toda aquela perfeição, que tem que ter isso, tem que ter aquilo, todos aqueles padrões que foram adentrados, colocados pela sociedade, você não vai ter uma boa reputação, você não vai ter uma boa aceitação. E as pessoas estão sempre vivendo onde? Estão sempre vivendo no comparativo. Então, gente, não meça o sucesso das pessoas com a sua régua. Se você for olhar para as pessoas, mesmo que você escolha aplicar qualquer
qualquer prática ou qualquer técnica, né, de modelagem que nós temos aí dentro da reprogramação neurolinguística. Olha, eu quero, o meu desejo é crescer como essa pessoa, modele essa pessoa, mas aprenda também os bastidores que essa pessoa seguiu. Não apenas coloque lá assistindo e querendo ser apenas o palco desses profissionais. Isso te traz dor, isso te traz sofrimento e isso eleva o seu nível de ansiedade que você não possa nem imaginar. Por quê? Você está sempre se menosprezando, se diminuindo para caber em caixinhas que não é sua, se diminuindo, correndo, acelerando para você estar sempre sendo outras pessoas com outras máscaras, utilizando de situações que acabam não sendo você. Então, gente, como pode você escolher libertar, destruir e descriar toda e qualquer situação que está ligado a esse impedimento de você, que não existe riqueza maior nessa vida, de você ser você, de você escolher se vestir de você escolher viver para você e por você. Então, quando você começa a aplicar isso para a sua vida, viver o hoje, aprender com o ontem e planejar o amanhã, você já está vivenciando no hoje. Com isso, lembra o tema? Não é somente como melhorar sentimentos de ansiedade, também estresse, que acaba gerando um cansaço mental, emocional, físico e, consequentemente, isso pode decorrer em outras questões ainda mais profundas e complexas, até de saúde física mesmo. Então, quem deseja se libertar, eliminar e reprogramar tudo isso para você viver essa vida que eu já disse até ontem e eu não me canso de dizer, você é filho, filha, a imagem e semelhança do Criador e você veio para essa vida, para você viver em abundância em todas as áreas. E todas essas temáticas que eu estou falando aqui para cada aula, eu vou trabalhar uma parte desses mosaicos para você de fato sair de toda essa jornada do despertar da consciência, sendo verdadeiros líderes de sua própria vida. E aí, faz sentido para você? Se faz sentido para você, continua deixando o seu aviãozinho, compartilhando com as outras pessoas, o seu coraçãozinho. Tá gostando? Qual é o seu feedback? Tá achando interessante? Está sendo uma verdadeira contribuição aí na sua vida? Então, gente, e tem ainda aquelas questões, sabe? Aquelas questões de pessoas, olha, se considerando, se taxando, se diagnosticando de, eu sou uma pessoa bipolar. Não adianta, Jane, você me falar isso que eu sou uma bipolar. Sabe por que eu sei disso? Porque por muitos anos da minha vida, eu passava o tempo dizendo, gente, eu sou totalmente uma pessoa bipolar. Sabe por quê? Um dia eu estou super bem, super aberta, expansiva, comunicativa, mas tem dias que eu desejo estar no meu cantinho, mais introspectiva. E eu me achava a pessoa mais errada do mundo, porque eu vivia nessa oscilação. E aí até eu descobri que de fato, quando eu entendo que eu sou um ser infinito, um ser humano vulnerável e que eu posso me permitir ter dias que sim, que eu vou estar bem, que eu vou estar alegre, mas eu posso também me permitir que vai ter dias que eu vou estar ali mais no meu cantinho, na minha introspecção, mas essa sou eu. Isso não significa que eu sou uma pessoa bipolar. É lógico que existe pessoas que, dependendo do caso, existem questões patológicas, existem outras questões que se requer trabalhar com profissionais qualificados para isso, né? Terapeutas, psicólogos, enfim,
e médicos, né, dentro das terapias tradicionais também, mas quando a gente entende as nossas emoções, a gente se cura de muitas coisas. Inclusive, dentro desse processo de ansiedade, dentro desse processo também de falta de energia e de estresse. Então, o que acontece, gente? Além disso, nós temos também, não é de hoje, foi criado inclusive por Jung. O que é a parte, o que ele descobriu, Jung, dentro da psicologia, a psicologia analítica, né? Do inconsciente coletivo. O que acaba acontecendo na nossa vida? Nós somos tipo nós temos todos nós lá, tipo aquelas anteninhas. A gente absorve, a gente capta e absorve pensamentos, sentimentos e energia de todas as pessoas à nossa volta. Então, sabe aquele famoso diálogo interno? É isso, gente. Sabe quando as pessoas falam, gente, eu tô com um aceleramento mental que eu não estou conseguindo entender o porquê que isso está acontecendo. É isso, nós temos uma tagarelice mental por alguns momentos, se a gente não está consciente diante disso, e eu acabo não percebendo que eu estou captando sentimentos, pensamentos e energia de tudo aquilo que está ao meu redor. É assim, como assim, Jane, energia? Assim, tudo isso, tudo que está aqui à nossa volta, ela tem a sua energia, tem os seus sentimentos e tem também essas questões da parte de pensamento. Então, quando você entende isso, você vai estar muito mais presente. Uau! Qual é o meu ciclo que eu vou me relacionar? Qual é o meu nível de consciência sobre tudo aquilo que eu me relaciono? Por que muitas pessoas hoje têm procurado tudo isso, gente? Tudo isso, eu estou dando muitos exemplos, está totalmente conectado, ligado a esses sentimentos. Quando eu aprendo a gerenciar tudo isso, a minha vida faz tipo assim, track. Sabe o trem? O back on track, a gente fala, o back on track. Bom dia, Julião! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. O back on track, de volta aos trilhos. Então, quando eu entendo isso, é isso mesmo, gente. Quando a gente fala, a gente capta pensamento, sentimento e energia de tudo aquilo que está ao meu redor, não é de hoje, gente. Isso é desde a psicologia, da psicologia analítica que Jung descobriu tudo isso. Então, não é de hoje. Hoje está sendo muito mais disseminado, mas há quantas décadas, há quanto tempo que isso já existe? Mas as pessoas não têm consciência de tudo isso que está acontecendo. Sabe aquele dia que às vezes você está super bem e você vai naquele ambiente, você vai em determinados ambientes e você chega de lá todo brocochô? Você foi simplesmente sugado por aquilo, por aquela energia, por todas aquelas emoções que não são suas, que nós somos tipo Bob Esponja, mais de 90% de tudo aquilo que a gente acaba absorvendo não são nossos. Por isso que eu digo, gente, eu estou explicando tudo isso e lá no final eu vou entregar a ferramenta para vocês que vocês vão aplicar para tudo. E essa ferramenta vocês podem aplicar na vida de vocês para tudo isso. Você vai para um ambiente social, você vai se socializar, qualquer coisa que acontecer, você vai utilizar isso. Você pode aplicar exatamente em todas as áreas da sua vida. Então, isso vai contribuir ou não vai com a sua vida? Como seria a sua vida ser ainda mais leve quando você tenha consciência de tudo isso que vai agregar na sua vida e tudo aquilo que vai te trazer um aprendizado? Eu posso dizer, é negativo? Não, ele trouxe um aprendizado. Muitas pessoas, elas mudam muito mais quando ela vivencia a dor do que pelo outro lado. Então, nós mudamos, sim, por duas razões na nossa vida, pela dor ou pelo prazer. Então, quando nós trabalhamos isso, quando nós potencializamos isso, você começa a ter consciência. Uau, como é que eu estou olhando para a minha saúde? Até a questão desse sentimento de ansiedade que eu estou sentindo exagerado. Como é que eu posso mudar isso? Né? Você tem se escutado? Você tem se percebido?
Sabe, quando a gente fala se escutar, se perceber, muitas vezes, quando fala, mas Jenny, como assim? Seja paciente com a pessoa mais importante da sua vida. Muitas pessoas falam, Jenny, você tá louco? Eu vivo num mundo, tá louco? Você vive em que planeta? Para me dizer num mundo que hoje está tudo tecnologia. Tecnologia ali do meu lado, é bip aqui, é bip ali, a gente me chamando. Gente, quando eu falo perceber, o parar, o se ouvir, às vezes pode ser até numa refeição que você vai fazer. Você vai, quando a pessoa começa a cuidar disso, dentro desse processo de ansiedade, a pessoa vai olhar para o alimento, ela vai fazer a sua respiração e ela vai questionar consigo mesmo, uau, se requer eu comer aqui esse prato de pedreiro, se requer eu comer 10 vezes esse mesmo prato aqui, ou se requer eu já começar a olhar, será que meu corpo precisa de tudo isso? Ou, gente, quando você começa a aplicar essa consciência na sua vida, as coisas mudam. O nível de ansiedade, que é o nível, né, o hormônio do cortisol, ele baixa. O hormônio do estresse, ele vai diminuir. Consequentemente, você vai potencializar os hormônios do bem-estar. Aí vem a parte de serotonina, vem a parte de endorfina e você vai potencializando isso e você tende a colocar ainda mais todos esses fragmentos para você ir em busca cada dia mais do prazer, porque muitas vezes quando a gente está ali na frente de um prato, na frente de algo para comer, quando eu não tenho as percepções e a consciência disso, eu busco prazer na comida e eu busco prazer em várias outras coisas, de maneira inconsciente, de maneira errônea, inconscientemente. Por quê? Porque nós não estamos vivenciando o hoje. Nós estamos no nível de ansiedade lá em cima, que eu estou no piloto automático, eu não consigo pensar o que eu vou comer, o que eu vou beber. Por isso, dos níveis de disfunções. Disfunção emocional, disfunção física, disfunção em todas as áreas da vida. E tudo isso está ligado a essas emoções aí também, questões de ansiedade. Então, e é isso, na vida agitada que as pessoas vivem, se você não aprender a gerir as suas emoções, você vai ser gerenciado pelo mundo. Então, quando eu mudo, eu gerencio isso, tudo o mundo muda. Como assim, Jane, você vai mudar o mundo? Sim, eu vou mudar o meu mundo. O mundo muda quando eu mudo, eu escolho. Porque eu escolho viver a vida e não apenas funcionar. E aí eu vou explicar para vocês também qual é a diferença. Mas Jane, como é que eu posso começar a fazer isso e para que isso se torne uma rotina? Depois eu vou gravar um vídeo, como você vai criar um hábito para que aquilo se torne permanente na sua vida, que já não é mais, né? Eu sou Master Practitioner em PNL, fiz a formação, né, a parte de formação com o Dr. Richard Bandler. Então, tipo assim, era muito contextualizado lá os 21 dias. Hoje, os estudos mais atuais já têm provado que não é mais 21 dias. E tudo isso eu vou também estar explicando em um outro momento, em um outro vídeo. Então, fique ligado, você vai aprender a criar uma nova rede neural na sua vida para que você possa instalar novos hábitos na sua vida para que isso possa se tornar definitivo na sua vida. Bom dia, o Jefão tá aí. Bom dia, Jefão, seja muito bem-vindo. Espero que eu possa contribuir aí a vida de todos vocês e compartilha com as pessoas se fizer sentido, passa aí o aviãozinho, vamos fazer essa live voar, deixa o seu coração se você estiver gostando e se fizer sentido para você também esse conteúdo, tá bom? Então, o que acontece, gente? Quando a gente está nesse piloto automático e a gente não tem esse nível de consciência, a gente perde a nossa paz. A gente sai do nós, a gente começa a julgar os outros, a julgar o externo, a julgar tudo, a culpar todo o processo da minha vida não foi para frente, porque foi o papagaio errado, porque foi minha mãe, porque foi minha sogra, porque foi o meu pai, foi o meu filho. Não, quando você começa a olhar para dentro de si, você
vai lá apertar, chega, chega, quem está no controle da minha vida sou eu. Chega para tudo isso, eu escolho viver diferente, eu escolho ser líder da minha própria vida. Então, quando a pessoa dá esse chega, a pessoa começa a cuidar da sua vida, não mais da vida dos outros. A pessoa passa a cuidar da sua vida, da sua saúde, das suas emoções. E quando a pessoa vê, ela entrou, sim, agora sim, no processo automático do flow. Ela começa praticando os simples hábitos da sua vida e aquilo se torna permanente. E aquilo virou o quê? Prazeroso para a vida da pessoa, não mais uma dor. Sabe quando as pessoas falam? E pagar o preço disso. Se você escolhe, eu quero, chega, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar essas questões de emoções, eu começo a olhar. E tudo isso que eu falo é com carinho para você, porque a pessoa mais importante da sua vida é você. Se você não vai se amar, amigo, amiga, quem vai amar você se nem você se ama? Quem vai amar se não for você escolher fazer as coisas por você, viver por você? E persevere. Isso faz toda a diferença, sabe? Porque quando você está criando uma nova rede neural, inclusive foi até engraçado que a semana passada eu atendi uma pessoa e aí um processo que eu faço e ela disse assim, Jane, nós fomos para o parque e eu tirei foto, me mostrou as fotos e olha, eu estava falando aqui para as pessoas como pode melhorar, como isso, como aquilo e eu expliquei o que você faz comigo e ninguém entendeu nada, você pode me explicar como que é assim? Aí eu falei, para você, então tá. Então, o que a gente está fazendo? Criar uma rede neural. Então, eu dei o exemplo para ela e é um exemplo que é muito prático para a gente entender. Então, quando a gente começa, sabe quando você começa a caminhar, tem um campo gramado? E nesse campo gramado, por exemplo, você precisa passar pela rua. Se você for passar pela rua, você acaba dando uma voltona. E quando às vezes tem um campo gramado, a pessoa começa a passar por aquele campo e aquele campo reduziu a volta dessa pessoa. Então essa pessoa começa a passar por aquele gramado todo santo dia, todo santo dia. Adivinha o que começa a acontecer ali? Começa a ficar o caminho da pessoa. A grama, ela já não vai mais viver, porque todo dia aquela pessoa passou ali e ficou o caminho dela. Ou seja, o caminho dela ficou marcado naquele campo, naquele gramado. E onde ela passou, a grama morreu. E não tem mais grama naquele caminho. Então, dessa mesma maneira, acontece com os nossos neurônios, o nosso cérebro. Quando a gente cria um novo caminho neural, quando eu escolho estar consciente das minhas emoções, o que eu posso fazer para mudar isso? E o que eu posso estabelecer para começar a trabalhar a perseverança, trabalhar todos os dias nessa nova escolha, todos os dias, todos os dias. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer este caminho neural no teu cérebro. Então, e outros exemplos para ficar ainda mais fácil na nossa vida, quando você vai a um profissional de saúde, a um médico que está lá com o colesterol lá em cima. Todos nós temos o nosso colesterol bom e o nosso colesterol ruim. Então, para a gente trabalhar essa parte do equilíbrio, o que a gente tem que fazer? Nós temos que elevar o nosso colesterol bom. E o que vai acontecer com o ruim? E é isso, gente. No nosso cérebro, nas nossas emoções, acontece a mesma coisa. Então, o porquê que é tão difícil, né? As pessoas falam, mas Jane, por que é tão difícil lidar com isso? Por que é tão difícil? Porque todos nós aprendemos desde a nossa infância a cuidar da nossa roupa, a tomar banho, a se higienizar, mas a maioria das pessoas não aprendeu como lidar com as suas emoções. Então, por isso que depois que a gente passa dos 18 anos de idade, a gente vem para essa busca de sair do externo e vir para o interno. Mas, gente, pensa,
nós temos tempo e quantas possibilidades a gente tem na nossa vida quando a gente passa a reconhecer isso e olhar para as nossas emoções e entender, uau, o quão aberta eu estou para eu olhar para as minhas emoções e dizer um chega. E eu pagar o preço, uau, esse desconforto, quantas possibilidades eu tenho disponível quando eu olho para esse desconforto e pago o preço desse desconforto para eu reverter isso de uma outra maneira. Então, quando eu começo a fazer isso, as nossas emoções, elas vão tomando outros rumos também. A outra coisa também, muitas pessoas tendem a começar algo e ela já para na primeira dificuldade. Gente, começa negociando com você mesmo, sabe? Sabe aquele dia que você vai para a academia e de repente você fala, olha, hoje eu quero atingir isso, eu quero atingir X. E se aquilo você não conseguiu atingir aquilo, negocie com você e questione com você, uau, não foi o resultado que eu esperava, mas o que eu posso fazer hoje para ajudar ainda mais dentro dessa questão da minha performance? E, gente, hoje, e viva o hoje. Hoje você coloca esse desafio, amanhã você coloca um outro desafio e vai gradativamente adicionando isso na sua vida. Quando você vai vivenciando, como eu expliquei lá atrás, o hoje, estar aqui no hoje, nesse percentual gigante, maior, que é aqui que tudo acontece, no aqui, no agora, você volta lá no ontem só para você aprender com os erros que você praticou no passado, mas o passado é lá, você não vive mais lá, você vive aqui e você planeja o seu amanhã. Com isso, todo esse sentimento de ansiedade, sabia? Tem muitas pessoas que vêm me procurar para trabalhar as suas questões de ansiedade. E de verdade. Mais de 80% dessas pessoas, elas vivem isso porque elas não sabem quem são e elas não conseguem ter uma rotina, não conseguiam ter uma rotina na sua vida, elas estavam sempre atropeladas, fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e colocando todas como prioridade, sabe, tipo um incêndio? Né? Tem esse problema, vem o bombeiro, apaga esse incêndio, elas não conseguiam planejar. Então elas estavam sempre apagando incêndio. O nível de ansiedade lá em cima, depois que elas passaram pelo processo desse desacelerar cerebral, desse reconhecimento, desse viver o aqui e agora, viver o interno e não mais o externo, elas passaram a ter muito mais consciência da importância. Não importa o que esteja acontecendo lá fora, eu vou planejar, eu vou fazer de fato o que precisa ser feito no momento de maneira gradativa. Muitas pessoas, elas querem fazer em um dia aquilo que elas não fizeram em um mês. E tudo isso vai ser motivo também para outras lives, outros conteúdos, outros momentos, para que você também possa aprender, né, a fatiar tudo isso e fazendo. Quanto mais você tenha clareza de tudo isso que você deseja fazer, mais a sua vida vai ficando mais leve, menos ansiedade você vai sentindo, menos cansado, porque tudo isso, toda ansiedade, ela gera um nível de cansaço, de estresse, e aí acaba virando uma bola de neve. E quando a gente quebra esse padrão, que é um padrão emocional, tudo passa a fluir de maneira ecológica. Você vai viver uma vida de maneira ecológica e congruente. E assumir aquilo que está na sua responsabilidade como líder da sua própria vida, assumindo aquilo que você consegue. E à medida que você vai organizando, a sua performance vai melhorando, seus resultados vai melhorando, consequentemente você vai se tornar uma pessoa muito mais produtiva e com um equilíbrio emocional lindo, 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 lindo. Então, se eu parar agora para perguntar para você, você está consciente das suas pernas? Você está consciente dos seus braços? Você tem a percepção disso, viu? Eu tenho certeza que tudo o que eu estou falando aqui para você, muitas vezes tem pessoas que falam, ela me falou da minha perna, deixa eu até dar uma mexidinha do meu braço. Sim, gente, tudo na nossa vida,
Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador para acontecer de uma maneira muito positiva e automática. E quando a gente utiliza isso da melhor maneira, por exemplo, como o teu coração ele bate, os seus rins ele vai filtrar, o teu fígado, todas as suas células estão funcionando ali no seu corpo. Automaticamente você não está tendo nem a percepção. Porque nós temos uma inteligência nata dentro de nós, para nós estarmos fazendo as coisas de maneira automática. E tudo aquilo que eu começo a fazer de maneira que não vai contribuir para a minha vida, existe uma inteligência também que vai ajudar eu a automatizar isso, virando um vício emocional, algo que vai tirar todo o meu poder, que vai tirar tudo aquilo que eu tenho de bom, que vai tirar a minha paz, que vai tirar a minha energia e que vai trazer uma grande turbulência aí para a minha vida. Então, gente, a ferramenta que eu tenho para você trabalhar, chegou um grande momento aqui, a ferramenta que você vai trabalhar, que você pode aplicar para a sua vida, né? Vocês têm se você tem todo esse sentimento, você está com esse sentimento de ansiedade, esse sentimento de estresse, você vai se questionar. Vai fazer uma simples pergunta para você: a quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? E quando você vai se questionar isso, a quem pertence isso, gente, é uma ferramenta tão boba, mas lembra o que eu expliquei lá do inconsciente coletivo, da psicologia analítica? Você sai do analisar e estar na estagnação do problema e o seu corpo, tudo começa a se conectar, a trabalhar para te ajudar. Porque essas emoções, 98% não é sua. 98% de tudo isso nós somos como anteninha. Bob Esponja, sabe o Bob Esponja, aquele desenho do Bob Esponja? Absorvendo isso para nós. E aí você vai se questionar, esse sentimento, a quem pertence isso? A quem pertence isso, sem analisar a resposta? E depois compartilha aqui comigo, como é que foi esse exercício? Então, a outra coisa também é quando a gente fala de o processo de meditação, do parar, do silenciado aqui e agora. Essas ferramentas, essa ferramenta, a quem pertence isso, é de Access Consciousness, que em português, o acesso à consciência. Quando eu acesso a minha consciência, eu vou despertar todo aquele divino, todos os poderes que já estão dentro de mim adormecidos. Então, o outro processo é quando a gente fala de meditação, né? Dentro desse processo de Access tem as barras de Access. Cientificamente comprovado, uma sessão de barras de Access equivale a 2 horas de meditação. Então, quando a gente começa a trabalhar isso, quando começa a vivenciar esse processo, essa ferramenta, nós começamos a adentrar em um processo de desaceleração cerebral. É isso mesmo. Quando eu desacelero as minhas ondas cerebrais, já que tudo são ondas, as minhas ondas cerebrais, eu volto para os trilhos, eu passo a ter muito mais consciência de como eu venho levando a minha vida, de como as coisas têm acontecido. E eu começo a planejar de uma maneira muito mais simples, muito mais divertida, muito mais tranquila e ecológica, trazendo toda essa parte desse sentimento que não me pertence. Então eu pergunto para você, você é uma pessoa que você nasceu ansiosa? Você nasceu estressado? Você nasceu cansada? Não! Isso não é seu. Então, a quem pertence isso? É uma ferramenta poderosa para você fazer o tempo todo na sua vida, que essa ansiedade que você está sentindo, esse processo que você está sentindo, não é seu. Então, quando você faz isso, você quebra, desfragmenta, elimina todas essas ondas e você passa a viver muito mais no presente, no aqui e agora. E a sua vida começa a fazer muito mais sentido. Você vai ser muito mais consciente diante daquilo que você vai falar, diante daquilo que você vai fazer, diante daquilo que você vai comer, diante daquilo que você vai beber, diante daquele ciclo que você vai conviver.
Por quê? Porque você já tem ferramentas. Ferramentas simples e poderosas que você pode aplicar na sua vida. Gente, conhecimento é poder. Mas de que maneira que você vai estar utilizando isso? Dentro daquele poder para te ajudar, para contribuir com a sua própria vida? Se sim, uau! Como pode ser ainda mais gratificante. Então, o que acontece? Você pode também, dentro dessas ferramentas de Access, você pode fazer um processo, fazer uma imersão que você vai receber uma maleta de ferramentas, que inclusive dentro dessa maleta de ferramentas você vai aprender como que você pode se auto-aplicar para você ajudar a desacelerar essa tagarelice mental aí da sua vida e você eliminar, realmente sair dessa vibração de ansiedade, essa vibração de suga-suga de energia. Isso não te pertence e você vai devolver para onde quer que seja, mas isso não vai mais fazer parte da sua vida. Então, eu convido você, se fizer sentido, eu estarei facilitando uma classe agora no próximo dia 26, se você deseja saber mais. Não existe pré-requisitos, né? É uma imersão de um dia. Você vai aprender toda essa caixa de ferramenta para você aplicar todas essas ferramentas de maneira muito simples, de maneira muito fácil, de maneira muito divertida na sua própria vida. E tem pessoas que passam também a remunerar através dessa imersão. Você vai ter uma certificação com reconhecimento internacional, você pode trabalhar em qualquer país do mundo, né? Através dessa formação, fazendo essa classe com um facilitador habilitado dentro dessa ferramenta, você vai não só aplicar na sua própria vida, mas você vai transformar a sua vida com muito mais leveza, com muito mais facilidade e totalmente natural. Então você não precisa mais viver de maneira inconsciente dentro das emoções que você sente, dentro daqueles sentimentos de cansaço, aquele sentimento de estresse, aquele sentimento de ansiedade. Você vai primeiro vivenciar a imersão, você vai fazer todo esse processo, esse tratamento que está dentro das terapias integrativas e naturais, dentro da naturopatia. E quando você faz esse processo de transformação, eu tenho pessoas que já fizeram a classe comigo, psicólogas, profissionais de saúde de maneira geral, fisioterapeutas, pessoas da área da beleza, pessoas, donas de casas, psicanalistas, pessoas que vieram para entender, uau, que ferramentas loucas são essas, que ferramentas são essas que têm transformado a vida de milhares de pessoas em mais de 173 países. Então, se você deseja, essa é uma das ferramentas que eu deixo aqui para vocês, a quem pertence isso. Use isso sem moderação na sua vida, sem analisar a resposta. E depois, nas próximas lives, nos próximos encontros, você pode compartilhar também comigo o que isso trouxe para você como um reflexo dentro dos sentimentos que você vinha sentindo de ansiedade, de cansaço. Como é que isso mudou? E se fizer sentido para você estar dentro dessa classe, eu puder ser uma contribuição nesse seu processo de transformação da sua vida, dessa classe de barras de Access, encaminha um direct aqui através do Instagram, que eu e a minha equipe, repassando para você todas as informações dessa classe linda, desse processo transformacional do despertar da consciência. E para você também que está me acompanhando aqui, e se você ainda não me acompanha lá no meu YouTube, o meu canal é Jane Hansen Oficial, esses conteúdos e muitos outros estarão lá disponíveis para você acessar, para você deixar a sua contribuição. Uau, gostei! Você pode falar sobre esse tema também. Então, todos os dias, de segunda a sexta, eu estarei contribuindo na sua vida. Eu tenho dedicado pelo menos 2 horas do meu dia para estar fazendo esse trabalho, porque a minha missão, meu projeto de vida é ajudar pessoas a se tornarem líderes da sua própria vida, fortalecendo o propósito da missão, crescer e contribuir. E eu não tenho dúvida que tudo isso, quando eu mudei a minha vida, tudo ao meu redor mudou.
E todo esse processo eu desejo a cada dia contribuir com o maior número de pessoas. Então tudo isso só faz sentido porque você está aqui. Então tem pessoas que não puderam estar presentes, estarão também assistindo lá no meu canal do YouTube. E se você deseja, posteriormente eu também estarei fazendo outras ferramentas com vocês no ao vivo, no aqui, agora. E vai ser um prazer ter vocês aqui comigo. Compartilhe o que vocês acharam, deixe o seu feedback e vocês são todos muito bem-vindos. Eu agradeço imensamente. Não deixa de depois deixar a sua percepção. Uau, Jane, eu gostei, contribuiu. Não contribuiu, Jane, então como que você pode contribuir? De que maneira eu estou me sentindo mais leve? Estou me sentindo... Vai ser como pode ser ainda mais divertido ter você falando aí comigo, falando com a minha equipe e a gente estar aí nesse contato ainda mais humanizado, nesse contato ainda muito mais próximo, tá bom? Então, gratidão imensa e até a nossa próxima live que vai ser amanhã, tá bom? Então, um beijo grande e um ótimo dia aí para vocês. Tchau, tchau!